Bom, galerinha da terceira série, estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje a aula é teórica, ok? Geometria analítica, né, que é o nosso conteúdo do ano. Bom, o que a gente vai ver dentro da geometria analítica? Equação geral da reta. Eu cheguei a comentar com vocês em sala de aula, mas oficialmente a gente não trabalhou. Então a gente vai dar início aí ao estudo da reta, ok? Bom, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Existe um postulado que diz o seguinte: por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, para eu determinar uma reta, basta que eu tenha dois pontos diferentes. Então, eu marquei aqui o ponto A e o ponto B, ok? E por esses dois pontos vai passar uma única reta. Essa reta eu chamei de R, ó. Tá vendo? O ponto A tem coordenadas XA e YA, o ponto B tem coordenadas XB e YB, ok? Agora entenda o seguinte: a reta ela tem infinitos pontos. Então, sobre essa linha vermelha aqui, ó, eu tenho infinitos pontos, certo? Bom, como é que nós vamos determinar a equação que gerou essa forma geométrica que é uma reta? Bom, a gente faz o seguinte: a gente vai trabalhar a condição de alinhamento para três pontos. Aí alguém me pergunta assim: professor, mas por que condição de alinhamento para três pontos se eu só tenho dois pontos aqui conhecidos que foram os pontos que determinaram a reta? Galera, vamos entender o seguinte: a condição é para três pontos. Então, o nosso terceiro ponto da reta pode ser qualquer ponto sobre a reta, diferente desses dois. Então, como esse ponto pode ser qualquer ponto sobre a reta, ele é um ponto genérico. E por ser genérico, ele é representado pelas letras X e Y, para representar um ponto qualquer sobre a reta. Bom, foi isso que eu fiz aqui. Eu vim aqui, construir a matriz, ó, tá vendo? Ó, a matriz bonitinha aí, ó. E coloquei as coordenadas dos pontos, né? Primeiro do ponto A, ó, XA, YA, ó. Vou bem devagarinho aqui, ó. Depois do ponto B, ó, XB, YB. E como a condição de alinhamento é para três pontos, eu preciso do meu terceiro ponto. Como eu falei, o terceiro ponto ele pode estar em qualquer lugar da reta. Então ele é um ponto genérico. Então chamei de X e Y. Para determinar aí o cálculo do determinante, eu vou pegar a primeira linha, vou repetir aqui embaixo. E pela condição de alinhamento, o determinante dessa matriz tem que ser zero, ok? Bom, nada que você já não tenha visto. Bom, o que eu fiz aqui, ó? Multipliquei as diagonais nesse sentido, mantendo o sinal, tá vendo o sinalzinho positivo aqui, ó? Tá dizendo que quando eu tenho uma multiplicação por um sinal positivo, eu não mudo o sinal. Então, vou manter o sinal, tá? E na volta, ó, de verdinho, ó, tem um sinalzinho negativo. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou multiplicar por um sinal negativo. Quando eu multiplico por um sinal negativo, eu troco o sinal, certo? Não quer dizer que o resultado aqui vai ser positivo e o resultado aqui vai ser negativo, não é isso. É que aqui nesse sentido eu mantenho o sinal e nesse sentido eu troco o sinal, né? Isso a gente já havia falado. Bom, então vamos lá. Eu já montei tudo certinho aqui para você, tá? Mas eu vou devagar, ó. XA vezes YB, ó, tá aqui, ó, XA, YB. Só seguir a ordem. XB vezes Y, ó. Então, XB vezes Y, X vezes YA, ó. Então, X vezes YA. E agora, voltando. Na volta, a gente troca o sinal. Por isso que ficou aqui, ó. Negativo, negativo e negativo. Voltando, ó. YA vezes XB. Tá aqui, ó. Certo? YB vezes X, ó. Tá aqui também, ó. E Y vezes XA, ó. Tá aqui, ó. Aí eu fiz o seguinte, até para separar o que eu vou colocar em evidência, eu marquei aqui, ó, tudo que tinha X, ó, eu marquei de azul, ó, tá vendo, ó? E tudo que tinha Y eu marquei de vermelhinho, ó. Tá aí, ó. Então o X é azul, ó,
e o y é vermelhinho. Eu primeiro vou agrupar os termos em x. Para agrupar os termos em x, ó, quem que o x está multiplicando? O YA, ó, e o x também está multiplicando menos o YB. Então eu sei que esse x aqui, ó, tá vendo, ó, azul, ó, tá vendo? Eu destaquei de azul. Então esse x azul vai estar multiplicando o YA menos o YB, ó. Tá aqui, ó. Então coloquei aqui em evidência. Trabalhei uma fatoração, né? O fator comum é o x. Agora, trabalhando como fator comum o y. O y é o vermelhinho, ó. Tá vendo, ó? Por isso que eu coloquei aqui, ó, o y de vermelho, ó. Certo? Quem que o y está multiplicando aqui, né? O xb, ó. E quem que o y está multiplicando aqui, né? O xa, ó. Então vai ficar xb, ó. Tá vendo, ó? Menos xa, ó. Tá aqui, ó. Menos xa, ó. Tudo isso vezes o y. E aí, eu ainda tenho os termos independentes de x e y. Aqueles que não tem nem x e nem y. Que são xa, yb. Tá aqui, ó. E menos YA XB, ó. Então, menos YA XB. Bom, cada conjunto desses aqui, ó, que são números, né? Porque, na verdade, quando a gente construiu aqui a matriz, a gente trabalhou com os pontos A e B. Esses pontos A têm coordenadas XA e YA, são números, ó. Tá vendo, ó? Esses valores eu conheço, ó. Do B, ó, XB, YB. Então, todos esses termos aqui, ó, né, dentro do parênteses e essa parte aqui independente, ou seja, o que tem A e o que tem B, são valores numéricos, certo? Então, esse YA menos YB que está multiplicando o X, ele vai virar o coeficiente A, ó, da equação, ó. Esse xb menos o xa aqui, ó, está multiplicando o y, vai virar o coeficiente b da equação, ó. E esse valor todinho aqui, ó, que é independente de x e y, que não tem x e não tem y, tá? Vai virar o coeficiente c. Então essa equação aqui, que está igualada a zero, ó, ou seja, tudo de um lado só igualado a zero, é chamada equação geral da reta. Ok? Então essa daí é a nossa equação geral da reta, para iniciar a nossa aula de hoje. Bom, galerinha, olha só, já mudei o meu quadro, tá vendo? Ó? O desenho é o mesmo, tá? Tá aqui a reta, só que eu incluí algumas coisinhas aí, tá? O que nós vamos ver agora? Coeficiente angular e inclinação da reta. Galera, coeficiente angular ou declividade da reta, tá? Cuidado para você não confundir declividade com inclinação, tá? Já vou deixar isso bem claro para vocês no início. A inclinação da reta é o ângulo, tá? Que a reta forma com o eixo x, sempre do lado direito da reta, ok? Então, é o ângulo que a reta forma com o eixo x, sempre do lado direito da reta, ó, do lado de cá. Esse ângulo é chamado de inclinação, ok? Agora, olha para cá para você entender o que é declividade ou coeficiente angular. Olha só o que eu fiz. Tá aqui o ângulo que a reta forma com o eixo x, como eu falei para vocês. Eu vim aqui no ponto A, ó, prolonguei aqui a projeção, ok? Ó, tá vendo a linha pontilhada de vermelho aqui, ó, tá prolongada a projeção. E eu formei aqui, ó, com essa projeção do ponto B em cima do eixo x, ó, um triângulo retângulo. Como esse ângulo aqui, ó, e esse aqui, eles são correspondentes, ó, retas paralelas, cortadas por uma transversal, ó. Vendo? Os ângulos são correspondentes. Então, eles são congruentes. O que quer dizer isso? Eles são iguais. Ou seja, eles têm a mesma medida. Então, se esse ângulo valer 30 graus, esse aqui também vai valer 30 graus.
Se esse ângulo valer 60 graus, esse aqui também vai valer 60 graus. É assim que funciona. Bom, como eu mostrei para vocês, eu formei aqui ó, um triângulo retângulo. Ó que bacaninha. E esse triângulo retângulo, eu destaquei os catetos. Ó. Esse cateto, que é a variação de y, ó, y final menos y inicial, yb menos ya, ó, tá vendo? Ó? Yb menos ya. Lembrar que esse comprimento é igual a esse aqui, certo? E esse outro cateto também, ó, certo? Que é a variação de x, ó, x final menos x inicial, ó, xb menos xa, ó, tá vendo? Ó? Igual na física. Bom, o que eu fiz aí? Olha só, galera. Tá vendo esse ângulo aqui? Tá vendo esses catetos? Quando eu tenho um triângulo retângulo, os catetos e um ângulo de referência, não tem nem para onde correr. Eu vou trabalhar com quem? Com a tangente. Então foi isso que eu coloquei aqui, ó. Tangente do ângulo, ó. Tangente do θ. Bacana? O que é a tangente cateto? Oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui, ó? Não é essa variação do y final menos y inicial, tá aqui, ó, yb menos ya. Quem é o cateto adjacente aqui? Né? A variação do x, ó, x final menos x inicial, tá aqui, ó, xb menos xa. Bom, galera, vamos entender o seguinte. Então, essa tangente do ângulo, ele é o coeficiente angular. Tangente do ângulo é o coeficiente angular. Só o ângulo é a inclinação. E daí a diferença entre inclinação e coeficiente angular. Então, só o ângulo é a inclinação. A tangente do ângulo é o coeficiente angular. E esse coeficiente angular, ou seja, essa tangente do ângulo, a gente representa pela letra M de mamãe. Tá? Então, onde você vê daqui para frente a letra M de mamãe, nós estamos nos referindo ao coeficiente angular. Onde você vê o θ é a inclinação. Agora, existe uma relação entre a inclinação, que é o θ, e o coeficiente angular, que é o m. Lembrar que coeficiente angular é declividade, a mesma coisa. Então, falar declividade ou falar coeficiente angular dá no mesmo, tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês declividade, até para você ir se familiarizando com essa palavrinha, ok? Então, nós vamos trabalhar com a inclinação e a declividade. E tenho 4 situações diferentes aqui, ó. Ok? Bom, primeira situação. Quando a inclinação, o θ, é igual a 0 grau, certo? O coeficiente angular, ou a declividade, é 0. Ah, professor, mas por quê? Muito simples. Pega lá nossos estudos de trigonometria da 2ª série, vamos ver se você vai lembrar, tá? Tangente do ângulo, tangente de 0 grau é 0. Bacana? Vai lá na tabelinha e dá uma olhada, né? Então, tangente de 0 grau vai ser igual a 0. Por que tangente de 0 grau? Porque o m, galera, é a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular, ou também chamado de declividade. Bom, segunda situação. Quando o meu ângulo está entre 0 grau e 90 graus, ou seja, quando ele está no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Lembra do ciclo trigonométrico? Ou seja, ou no primeiro quadrante do plano cartesiano. Né? Então, eu vou ter um ângulo entre 0 grau e 90 graus. Quando eu tenho um ângulo entre 0 grau e 90 graus, eu estou trabalhando no primeiro quadrante. Lembra disso? Olha só, lembra do amigo? Quem é o amigo? Cetacomais, liga para ele, qual o número dele? 121314, ó, tá aqui, ó. Você acha que você não ia mais usar o Cetacomais? Tá aí, olha lá, ó. Só que hoje a gente vai trabalhar com a tangente, o que nos interessa é a tangente. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Como
Quando a gente trabalha com a reta no plano cartesiano, ela só pode ter inclinação, né? Ou seja, só pode ter um ângulo de abertura no primeiro ou no segundo quadrante. Então eu vou trabalhar com o primeiro e segundo quadrante. Então já grava logo. A tangente no primeiro quadrante é positiva. No segundo quadrante a tangente é o quê? Negativa. Né? Ó, o setar com mais. A tangente é positiva no primeiro e terceiro. Como a gente só está trabalhando com o primeiro e segundo quadrantes, que os ângulos variam de 0 a 180 graus, ok? Eu só vou trabalhar com o primeiro e segundo quadrante. Então no segundo quadrante ela é negativa e no primeiro quadrante ela é positiva. Então quando eu coloquei o ângulo entre 0 grau e 90 graus aqui, eu estou trabalhando no primeiro quadrante. Ou seja, a tangente do ângulo, que é o M, vai ter que ser um valor maior que 0, ou seja, positiva. E a reta vai estar inclinada para onde? Para a direita, ó, do jeito que ela está aqui. Certo? Bom, terceira situação. Quando o ângulo é de 90 graus, ou seja, quando a reta ela é perpendicular ao eixo X. Ó. Ela é assim, ó, forma 90 graus com eixo X. Ó. Aí a inclinação vai ser 90 graus. Só que a gente sabe que tangente de 90 graus não existe. Então não vai existir o coeficiente angular, ou seja, não existe M. Tá? Bacana. Quarta e última situação. Quando o ângulo está entre 90 graus e 180 graus, ou seja, no segundo quadrante. Galera, imagine essa reta inclinada para lá, ó. Olha o tamanho do ângulo aqui, ó. É um ângulo lá do segundo quadrante. Certo? E quando esse ângulo for do segundo quadrante, ou seja, estiver entre 90 e 180 graus, o M vai ser menor que 0. Por quê? Porque a tangente no segundo quadrante ela é negativa. Então o coeficiente angular vai ser negativo. Então quando a reta estiver inclinada para lá, para a esquerda, como a gente fala, ó, o coeficiente angular vai ser negativo. Quando a reta estiver inclinada para a direita, do jeito que está aqui, o coeficiente angular vai ser positivo. Quando a reta for perpendicular ao eixo X, não existe coeficiente angular. E quando a reta tiver inclinação zero, ó, quando ela tem inclinação zero, quando ela é paralela ao eixo X, ó, aí a tangente do ângulo vai ser zero, ou seja, o coeficiente angular vai ser zero. Então essas são as situações para o coeficiente angular, super importante, tá, galera? Bom, galerinha, mais um tópicozinho, hein? Olha só, equação da reta dada um ponto e a declividade. Eu já falei para vocês da equação geral da reta, certo? Logo depois eu falei do coeficiente angular, falei que a gente chama o coeficiente angular de declividade, falei para você não confundir inclinação com declividade, né? A inclinação é o ângulo, a declividade é o M, é a tangente do ângulo, certo? E agora nós vamos aprender a determinar a equação de uma reta quando ele só me dá um ponto. Porque lá anteriormente eu te ensinei a determinar a equação da reta, ele me dando 2 pontos. Não sei se você lembra lá da condição de alinhamento, certo? Bom, então veja bem, quando ele me dá um ponto e o coeficiente angular, lembra que declividade é coeficiente angular, a gente vai fazer assim, ó, presta atenção, acompanha aqui comigo. Ó. O desenho é muito parecido com o anterior. Ó. O que eu fiz? Eu só mudei aqui, ó, as coordenadas. Ó. O ponto A agora vai ser x0, y0 e o ponto B vai ser x e y. Só isso que eu fiz. Ó. Continua aqui, ó, variação de x, variação de y, que são os catetos. E eu já montei aqui a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular. Bacana? Ou declividade, que é a mesma coisa, tá? Bom, onde tem a tangente do ângulo aqui, ó, eu vou substituir, ó, por M, igual eu fiz lá no quadro anterior, ó. Então eu vou
substituir por m, ó. Tá vendo? Ó? Vai virar m, a tangente do ângulo vai virar m, que vai ser igual a quem? A variação de y dividido pela variação de x, tá? Bacana? E aí o que eu vou fazer? Olha só como é que é simples. Tá vendo que essa variação de x aqui, ó, tá dividindo, ó, tá no denominador, ó, eu vou passar para cá multiplicando. Então ela vai vir multiplicando m. E aí eu vou deixar isolado aqui, ó, a variação de y. Então vai ficar assim, ó, variação de y, ou seja, y menos y0 é igual, ó, já ficou sozinha, a m de mamãe, certo? Que multiplica quem? A variação de quem? De x, ó, x menos x0. Agora vamos entender quem é quem aí, ó. Presta atenção. O m, você já sabe que é a declividade, que é o coeficiente angular. Ah, mas se eu não tiver o m, tiver o ângulo, então calcula. Tangente do ângulo vai gerar o m, certo? Então, ó, tangente do ângulo gera o m. Já na próxima passagem eu vou colocar uma tabelinha aqui para você relembrar dos valores, ok? Olha só. Quem é o ponto dado, o ponto inicial? É esse daqui, ó, y0 e x0. Bacana? Então, o ponto dado é o ponto inicial. Então, vai ser o y0, x0, que é o ponto A. Esse ponto vai ser dado para você, certo? Bom, não sei se você percebeu, mas eu acabei de montar a equação. E para quem está falando, pô, mas professor, é só isso? Então essa equação, na verdade, é a fórmula do coeficiente angular aqui? Sim, eu só peguei a variação de x e passei multiplicando. Agora, para você relembrar facilmente dessa fórmula, é só você falar assim, ioiô, mi, xoxô, ó. Ioiô, mi, xoxô. É o famoso ioiô, mi, xoxô. O cara te dá um ponto, te dá o coeficiente angular ou te dá a inclinação. O que você vai usar para determinar a equação da reta? Ioiô, mi, xoxô. Fala comigo. Ioiô, mi, xoxô. Repete daí que eu repito daqui. Ioiô, mi, xoxô. Valeu, galera. É isso aí. Bom, galerinha, agora nós vamos ver a equação reduzida da reta, ó. A gente já viu a equação geral, bacana. A gente já viu a inclinação e o coeficiente angular, ok? Nós já vimos como determinar a equação de uma reta dado um ponto e o coeficiente angular. E agora, para a gente finalizar a aulinha de hoje, a gente vai ver a equação reduzida da reta, que é bem facinha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação geral da reta, ó, que já está aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa daqui é a equação geral da reta. Ah, mas como é que eu vou saber o que é a equação geral da reta? Já falei para você. A equação geral da reta é tudo de um lado só igualado a zero, né? Então, toda vez que a equação estiver igualada a zero, tiver tudo de um lado só, a equação é a equação geral da reta. Bom, o que eu vou fazer para achar a reduzida? Muito simples. Basta isolar o y na equação geral da reta. Então, quem é o y? Não é esse aqui, ó? O que eu fiz? Peguei o ax, ó, tá vendo o ax aqui, ó? E já levei lá para o outro lado subtraindo, ó. Tá vendo, ó? Ó como é que é fácil, ó. Peguei o c, ó, que estava somando, também levei lá para o outro lado subtraindo. Então, tá aí, ó. Menos ax menos c. Isso aqui é igual a by. O y está quase sozinho. Ele só tem aqui o coeficiente dele atrapalhando, ó, que eu vou passar para o outro lado dividindo. Já que ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Bom, passei o b dividindo. Lembrar que ele vai dividir tanto a primeira parte aqui quanto a segunda parte, certo? Ele vai ser distribuído. Então, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar menos a sobre b, ó. Aqui tinha menos a, agora é menos a dividido pelo b, ó, tá? Isso vezes o x.
E a segunda parte é menos C sobre B. Ó. Aqui tinha menos C, agora é menos C sobre B. Bom, de maneira simplificada, esse menos A sobre B, que é um valor numérico, ele vai ser chamado de M. Adivinha por quê? Adivinha por quê? O que a gente chamou de M lá atrás, né? O coeficiente angular? Então, o valor que acompanha o x na equação reduzida da reta é o coeficiente angular ou a declividade. Bacana? Ah, professor, então já tem mais uma forma de calcular o coeficiente angular? Sim. Ó, quando ele te der a equação geral da reta, o coeficiente angular é menos o valor de A dividido pelo valor de B. Então eu posso calcular usando a variação de y dividido pela variação de x, quando ele me dá 2 pontos. Não sei se você lembra a tangente do ângulo, né? Ou eu posso calcular quando ele me dá a equação geral, menos A dividido por B. Vai gerar o quê? O coeficiente angular. Tá aí, ó. Bacana? Bom, então você já descobriu mais uma maneira de calcular o coeficiente angular. Outra coisa, né? Qual é a vantagem de se ter a equação reduzida em relação à equação geral? Que na equação reduzida vão aparecer exatamente os coeficientes para vocês prontinhos. Então, quando você não lembrar aqui que é menos A sobre B, é só você lembrar o seguinte: vou determinar a equação reduzida, o coeficiente angular é o valor que acompanha o x, ó. Tá? É o coeficiente de x, certo? E esse N aqui, que é a segunda parte, que é menos C sobre B, é chamado de coeficiente linear. Para quem não lembra o que é o coeficiente linear, não tem a reta não está lá no plano cartesiano, em algum momento ela não pode cortar o eixo Y. Lá onde ela corta o eixo Y é o valor do N, ou seja, é o coeficiente linear. Então, por exemplo, se ela cortou o eixo Y no 8, o N vai ser 8. Se ela cortou o eixo Y no menos 5, o N vai ser o quê? Menos 5. É isso aí que é o coeficiente linear. É o valor em que a reta corta o eixo Y. Galera, e agora nós vamos resolver aí uns 3 exemplozinhos para vocês verem como é que funciona tudo isso que eu falei para vocês. Bacana? Tá aí, galerinha, como prometido, exemplo número 1. Bacana? Olha só, ele quer que você determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B, ó, os pontos que ele deu, e logo em seguida verifique se esses 2 pontos pertencem a essa reta. Bem fácil, né? Ele me deu 2 pontos. O que eu faço? Quando ele me dá 2 pontos, eu jogo na condição de alinhamento, ou seja, eu uso a matriz e calculo o determinante. Lembra que o determinante tem que dar 0, ok? Então já vou montar aqui, ó, a matriz, ó, e vou inserir os pontos, ó. Tá aí a matrizinha montada, ó, bacana? Quem são os pontos? 1 e 3, ó, 1 e 3, depois 3 e menos 1. Terceiro ponto, quem é o terceiro ponto? Genérico, é o x e y, tá? E agora 1 e 3 de novo, né? Só repetir a primeira linha aqui embaixo. Isso aqui vai ter que dar 0, ó, pela condição de alinhamento. Então vamos lá, ó, jogo rápido, hein? Não vou ficar perdendo tempo não. Olha pra cá, acompanha aqui comigo. Nesse sentido, mantendo sinal. Nesse outro sentido, trocando sinal. Então vamos lá, ó. 1 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes y, mais 3y. E x vezes 3, mais 3x. Agora eu vou voltar e trocando sinais, tá? 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 1 vezes x dá mais x. Já estou trocando sinais. Y vezes 1 menos y. Tudo isso igual a 0. O que eu vou fazer agora? Agrupar os termos em x, né? 3x mais x, 4x. Agora eu vou agrupar os termos em y. 3y menos y dá mais
2y. E agora eu vou agrupar os termos independentes. Quem são? O menos 1 e o menos 9. Menos 1, menos 9 vai dar menos 10. Lembrar que sinais iguais soma e conserva o sinal. E sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Tá? Tá aí a equação da reta. Essa equação eu estou percebendo o seguinte, ó, tá vendo que aqui é 4, 2 e 10, ó, ela dá para ser simplificada. Então o que a gente vai fazer? Eu vou simplificar essa equação todinha, ó, por 2. Eu vou dividir ela por 2, ó. Já facilita demais para a gente aqui, ó. Dividindo a equaçãozinha toda por 2, eu vou ter aqui 2x mais y menos 5, que é igual a 0. E tá aí a equação, ó, essa é a equação geral, ó. Ah, mas por que é a equação geral? Já falei para vocês. Tá tudo de um lado só e tá igualado a 0. Esse é o formato da equação geral, certo? Só que ele não pediu só isso. Após determinar a equação geral, ele pediu para você verificar se os pontos P1 e P2 eles pertencem a essa reta. Como é que eu faço? Muito simples, ó. Presta atenção aqui para você entender, ó. Vou colocar aqui, ó. Primeiro o P1, ó. Quem é o P1? 4 e menos 3, ó. 4 e menos 3. Deixa eu escrever direitinho aqui para você, ó. 4 e menos 3. Tá aí, ó. Esse é o P1. Bacana? Bom, o que eu tenho que fazer? Se ele pertence à reta, ele tem que satisfazer a equação. Ou seja, o resultado tem que dar 0 quando eu substituir isso aqui no lugar de x e y. Olha só, vai ficar então 2 vezes o x. Quem é o x? 4. Mais o y, menos 3. Ó, coloquei o parênteses aqui porque vai ter um joguinho de sinais. Menos 5. Interrogação 0. Ah, mas por que interrogação 0? Porque eu não sei ainda se o ponto pertence ou não à reta. Se der igual, show de bola, pertence à reta. Se não der igual, ou seja, se der diferente, é porque não pertence à reta. Certo? Olha para cá. 2 vezes 4, 8. Mais vezes menos, menos 3, menos 5, interrogação 0. Vamos lá, ó. 8 menos 3, 5. 5 menos 5, 0. 0 é igual a 0. Portanto, esse ponto pertence à reta. Ok, ó. Deu 0 igual a 0. Agora eu vou para o P2, ó. Vou fazer aqui o P2, ó. P2, ó. Presta atenção, quem é o P2? Menos 2 e menos 9. Ó. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou pegar a equação e vou substituir no lugar de x e y. 2 vezes o x, menos 2, ó. Tá vendo? Ó? Mais menos 9, que é o y, menos 5, interrogação 0. Do mesmo jeito. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais vezes menos, menos 9. Menos 5, interrogação 0. Vamos lá, para finalizar. Ó. Então, menos 4 menos 9 dá menos 13. Menos 13 com menos 5 vai ficar menos 18. Isso aqui é diferente de 0. Então, o ponto P2, ó, furou. Então, ele não pertence à reta. Então, você viu aqui como a gente verifica se um ponto pertence ou não à reta. Ok? Vamos para o exemplo agora número 2. Tá aí, vamos para o 2 então. Exemplo 2. Dado o ponto A de coordenada 7, 4 da reta R e sabendo que esta tem uma inclinação de 45 graus em relação ao eixo X, determine a equação reduzida da reta R. Galera, vamos entender o seguinte, ele só me deu um ponto, ó. Ele não me deu 2 pontos. Então aqui, ó, é impossível usar a condição de alinhamento, tá?
E aí, o que eu vou fazer? Quando ele me dá um ponto e o coeficiente angular ou a inclinação, eu vou usar o quê? O ioiô me xoxô. Bacana? E aí, ó, eu já estou compartilhando com vocês aí, para quem não lembra, a tabelinha dos ângulos, ó. Tangente de θ, ó, os ângulos aqui, ó, que a gente usa 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150. Esse que eu vou utilizar. Então, se for cobrado alguma coisa com relação a ângulos, vão ser esses aí, tá? Então, ó, tangente de 0 graus, 0, tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3, tangente de 45 graus dá 1, tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3, tangente de 90 graus não existe, cuidado, tá? Tangente de 120 graus, ó, já entrei no segundo quadrante. Tangente no segundo quadrante é negativo. Então, tangente de 120 graus é menos raiz quadrada de 3, né? É a de 60 com sinal trocado. Tangente de 135 graus é menos 1, é a de 45 com sinal trocado. E tangente de 150 graus é menos raiz quadrada de 3 sobre 3, que é a de 30 com sinal trocado, ok? Então, no primeiro quadrante, tudo positivo, no segundo quadrante, tudo negativo, ok? Bom, vamos lá, vamos resolver aí o exemplo 2. Então, se ele quer que você determine a equação da reta, dado um ponto e a inclinação, eu vou usar o ioiô no xoxô. Só que antes eu vou ter que descobrir quem? O M, ó, que é a tangente do ângulo. Quem é o ângulo aqui, né? 45 graus, ó. Então, tangente de 45 graus, que é igual ao M, vai ser igual a quem? A 1, ó. Aí, ó. Certo? Aí eu vou escrever aqui ioiô, y menos y0, que é igual a M que multiplica x menos x0, ou seja, ioiô mi xoxô. Certo? Onde tem, lembrar o seguinte, que esse ponto dado aí, que é o A, ó, quem é o A? 7, 4, ele representa as coordenadas x0 e y0. Então, onde tiver x0 e y0, eu vou substituir pelo 7, 4. Ou seja, é o ponto inicial, ponto dado, tá? Então, vai ficar assim, ó. Y menos 4, que é o y0, que é igual a m, que vale 1, ó, que é o coeficiente angular, ou a declividade, que multiplica quem? X menos x0, que é o 7, ó. Tá aí, ó. Vou multiplicar 1 vezes x menos 7, dá ele próprio. Então, vai ficar y menos 4, que é igual a x menos 7. Lembrar o seguinte, ele quer a equação reduzida, galera. Equação reduzida, eu vou isolar o y, certinho? Então, pego o menos 4 e traz para cá somando, ó. E aí a gente vai chegar na equação reduzida. Vai ficar y, que é igual a x, ó, menos 4 eu trouxe somando, o que é menos 7 mais 4? Vai ficar menos 3. E tá aí a equação reduzida da reta R, ok? Tá aí o segundo exemplo. Tá aí, galerinha, terceiro exemplo e último exemplo. Olha só, determine os pontos de interseção da reta y, que é igual a 3x mais 12, com os eixos x e y do plano cartesiano. Então, já coloquei aqui, ó. Tá aqui a equação da reta, ela tá na forma reduzida, né, galera? Ó o yzinho aqui isolado, né? Tá na forma reduzida. Então, ele quer o ponto de interseção dessa reta com o eixo x e depois com o eixo y. Vamos começar com o eixo x. A gente sabe que toda vez que eu tenho um ponto sobre o eixo x, o y vale 0. Então, o que vai acontecer? Eu vou adotar o ponto x, né? E 0, né?
Então, se eu quero determinar o ponto, eu quero determinar o valor de quem? De x. Então, onde tem y aqui, eu vou colocar 0, tá? Porque o ponto sobre o eixo x tem y igual a 0. Então, vai ficar assim, ó, 0, que é igual a 3x mais 12. Ó. O que eu vou fazer? Vou pegar esse mais 12 e passar ele lá para o outro lado. Se ele está somando, ele vai o quê? Subir, traindo. Então vai ficar assim, ó, 3x já sozinho, tá vendo? Ó? Já ficou sozinho. O 12 passou para o outro lado, subtraindo. Então menos 12. Já organizei aqui tudo. Ó. E o 3, ó, que ficou multiplicando, eu vou passar dividindo. Isso implica que o meu x vai ser o quê? Quanto que é menos 12 dividido por 3? Vai dar exatamente menos 4. Então, quem é o ponto? Olha só, ele quer que você determine os pontos de interseção. Então, quem é o ponto em que essa reta faz a intersecção com o eixo x? O ponto vai ser o menos 4 e 0. Tá aí, ó. Agora com o eixo y. Com o eixo y é bem fácil, né? Lembrar que o ponto sobre o eixo y tem x igual a 0. Então eu vou adotar o quê? 0 e y e vou determinar o y. Essa é uma maneira de fazer. Então o que eu faço? Ó? Onde tem x eu vou colocar 0. Então vai ficar assim, ó. Y, que é igual a 3 vezes 0 mais 12. Y, que é igual a 3 vezes 0 dá 0, mais 12, 12. Então, quem é o ponto aí de interseção da reta com o eixo Y? Vai ser o ponto 0 e 12. Se você olhar com atenção, você vai ver que ela corta o eixo Y exatamente no 12, que é o coeficiente o quê? Linear. Então, não precisava nem fazer esses cálculos aqui. Era só olhar esse valor aqui, ó. Não sei se você lembra, eu já havia falado para vocês. Bom, galera, eu vou encerrando aí o exemplo 3, tá? Eu postei uma lista de exercícios para vocês, é lá do livro de vocês. Então, vocês vão fazer, vão organizar direitinho esses exercícios no caderno de vocês. E na próxima videoaula, eu vou corrigir essa lista na íntegra. Tá bom, galera? Valeu, um abraço a todos.